Bom, página 41. Continuamos na parte 3 da questão da sedução e suas consequências imediatas. É fato da maior importância que algumas fantasias contemporâneas de natureza bem diferente tenham brotado também da memória do paciente. O conteúdo dessas fantasias era o de meninos sendo castigados e surrados, e especialmente levando pancadas no pênis, e de outras fantasias que representavam o herdeiro do trono sendo encerrado num quarto estreito e surrado. Era fácil adivinhar para quem era que as figuras anônimas serviam de bode expiatório. Whipping Boy, no original inglês. Menino educado como um príncipe, mas que deve receber os castigos corporais em lugar deste. Isso é uma nota do tradutor brasileiro, que vem a ser Jaime Salomão. E a revisão técnica é dele. Ele era, não sei se está vivo, membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, membro da Associação Psiquiátrica do Rio de Janeiro, membro da Sociedade de Psicoterapia Analítica de Grupos do Rio de Janeiro. A coordenação editorial desse livro é de Pedro Paulo de Sena Madureira. Essa gente toda eu conheci viva, mas o problema é que agora, essas alturas, eu não sei se estão vivos ainda. Bom, a análise não deixou dúvidas de que essas tendências passivas haviam aparecido ao mesmo tempo em que surgiram as sádico-ativas, ou muito pouco tempo após estas. 2. Por tendências passivas, quero dizer tendências que têm um objetivo sexual passivo, mas ao dizê-lo, tenho em mente uma transformação não da pulsão, mas apenas de seu propósito. São pulsões parciais, né? Isso estava de acordo com a extremamente clara, intensa e constante ambivalência. Nota: esse uso excepcional do termo ambivalência, referindo-se à atividade ou passividade, está exposto numa nota de rodapé do editor inglês, está traduzido por Os Instintos e Suas Vicissitudes, e eu mantenho as pulsões e suas vicissitudes, como aqui também eu usei a palavra pulsão e ainda falei das pulsões parciais. Não é instinto, mas eles já explicaram que eles iam usar tudo por instinto. Nós temos que fazer a diferença, já que nós sabemos que não é. Instinto é uma coisa, pulsão é outra. Já toquei nessa história antes, lendo Lacan para vocês, mostrando o que é do bicho homem e o que é do ser humano falante, que tem um je, né, um sujeito do inconsciente, que tem a pulsão de morte, que tem as deflexões da pulsão, em pulsões de vida, pulsões parciais, etc. Bom, então, isso estava de acordo com a extremamente clara, intensa e constante ambivalência. Ele bota essa ambivalência em itálico do paciente, que era mostrada aqui pela primeira vez no desenvolvimento uniforme de ambos os membros dos pares de instintos componentes contrários. Tal comportamento era também característico de sua vida posterior, como também o era este outro traço. Nenhuma posição da libido que fora antes estabelecida era jamais completamente substituída por uma posterior. Era antes deixada em coexistência com todas as outras, e isso permitia-lhe manter uma vacilação incessante
que se mostrou incompatível com a aquisição de um caráter estável. As tendências masoquistas do menino conduzem a outro problema que até agora evitei mencionar, porque só pode ser confirmado mediante a análise da fase subsequente de seu desenvolvimento. Já mencionei que após haver sido rejeitado pela babá, a sua expectativa libidinal afastou-se dela e começou a contemplar outra pessoa como objeto sexual. Essa pessoa era o pai, nessa época longe de casa. Foi sem dúvida levado a essa escolha por uma série de fatores convergentes, inclusive alguns são fortuitos, como a recordação da cobra sendo cortada em pedaços. Ademais de tudo, porém, permitia-se desse modo renovar a sua primeira e mais primitiva escolha objetal, que, em conformidade com o narcisismo de uma criança, havia ocorrido ao longo do caminho da identificação. Nota: para uma exposição mais completa da identificação, ver o capítulo 7º de Psicologia de Grupo, que é de 1921. É bastante interessante. Já sabemos que o pai fora o seu modelo admirado e que quando lhe perguntavam o que queria ser, costumava responder: um cavalheiro como o papai. Esse objeto de identificação da sua corrente ativa tornou-se o objeto sexual de uma corrente passiva na sua fase sádico-anal. Era como se a sua sedução pela irmã o houvesse forçado a um papel passivo, dando-lhe um objetivo sexual passivo. Sob a persistente influência dessa experiência, seguiu um caminho da irmã via babá para o pai, de uma atitude passiva em relação às mulheres para a mesma atitude em relação aos homens. E encontrou, todavia, por esse meio, uma ligação com a fase mais prematura e espontânea de seu desenvolvimento. O pai era agora, uma vez mais, o seu objeto. Em conformidade com seu estágio mais alto de desenvolvimento, a identificação foi substituída pela escolha objetal. Ao passo que a transformação da atitude ativa em passiva era a consequência e o registro da sedução que, entretanto, ocorrera. Naturalmente, não teria sido tão fácil alcançar, na fase sádica, uma atitude ativa em relação ao seu todo-poderoso pai. Quando este voltou para casa, no fim do verão ou no outono, os acessos de raiva e as cenas de fúria do paciente encontraram um novo uso. Haviam servido para fins sádicos ativos em relação a babá. Em relação ao pai, o propósito era masoquista. Levando avante a sua rebeldia, estava tentando forçar castigos e espancamentos por parte do pai, e dessa forma obter dele a satisfação sexual masoquista que desejava. Os seus ataques e gritos eram, portanto, simples tentativas de sedução. Ademais, de acordo com os motivos subjacentes ao masoquismo, esse espancamento satisfaria também o seu sentimento de culpa. Havia preservado a lembrança de como, durante uma dessas cenas de raiva, redobrara os gritos no momento em que o pai foi em sua direção. O pai não lhe bateu, no entanto, mas tentou pacificá-lo, brincando na frente dele com os travesseiros de sua cama. Aqui eu vou parar para fazer uns comentários, até pelo tempo também. Estamos na quarta parte já.